quando você tá treinando ali seu físico, seja a mente também, seu intelecto, você acaba abrindo um entendimento maior para a vida. Você vê que você, tipo, mexe na química do seu corpo, você tá inspirado, conhecendo coisas novas. E aliado com a alimentação, você trabalhar emocional, tudo isso é muito importante na jornada. Porque modifica, assim, muito como você observa e enxerga a vida. E é a oportunidade que a gente tem justamente de trabalhar essas frequências, né? Chegar a um ser de luz e te dar tudo o que você precisa, aí qual vai ser a sua dificuldade? Você tem que meio que você trabalhar nisso e gerar isso, entendeu? Não pode vir pronto. Que é o que a Dina perguntou, se esse caminho que a gente tem de evoluir tem sofrimento. E é meio que justamente isso que o Miguel falou, tipo, se não tem as dificuldades, cara, não tem evolução. A gente não se supera, a gente não desenvolve ali a mentalidade certa para enfrentar as dificuldades. Se fosse tudo de mão beijada, primeiro que as pessoas não iriam valorizar, né? E também não iriam ter a questão de atingir a determinada frequência, porque tudo que a gente tá vivendo hoje, mano, é conquista da gente, né? De forma consciente ou inconsciente. Então, quando você começa a superar essas dificuldades e tal, você vai evoluindo de uma forma que não tem. Você cair novamente é muito difícil, né? Então, todo esse caminho nosso aí tem sofrimento, tem dificuldade, mas conforme a gente vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais difícil de vivenciar isso daí. Mas faz parte da jornada do herói, né? Das dificuldades. E, cara, quem teve acesso às experiências que a gente teve, essas informações, né? Quem tem acesso a esse mundo que a gente vive hoje, realmente tem uma oportunidade gigante, né? Tem uma honra aí de poder interagir com a informação direto da fonte. Essas pessoas têm o privilégio realmente. E tudo na vida que é bom, tudo na vida que é importante, precisa, né? Você precisa abrir mão de algo para conseguir. Você precisa de esforço, você precisa de dedicação, né? Você precisa de determinação. As coisas não acontecem de mãos beijadas, né? Tem uma frase que se ouve muito, que se você dá um passo na direção dos seres, eles vão dar vários na sua direção, vão dar 10 passos na sua direção. Isso significa que se você não faz, vai ser respeitado o seu livre-arbítrio, entendeu? Mas se você faz, pô, você é ali uma coisa muito importante, um emissor ali de frequências muito importante, um fator ali de transformação da realidade muito realmente determinante, e os seres vão aproveitar, né, que você está fazendo isso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então, você não querer abrir mão de certas coisas na sua vida, tendo todo esse universo à sua disposição, para mim, é uma burrice, assim, sem tamanho, entendeu? Realmente precisamos valorizar a possibilidade de encontrar esse propósito, né? Então, no meu caso aí, eu sempre quis que esse mundo existisse quando eu era mais novo, assim, quando eu era criança, eu tinha minha curiosidade, eu buscava aí as fantasias do mundo, achava que o mundo normal ele era muito sem graça, e eu pensava, não, deve existir algo a mais, deve existir algo a mais, né? Mas aos poucos eu fui desacreditando disso, porque eu escutei muito que o mundo normal ali, convencional, né, o mundo da 3D, as pessoas me diziam. Quando eu comecei a buscar e querer realmente mudar a minha frequência, né, mudar as coisas na minha vida para que eu pudesse ter essas respostas, eu pude realmente confirmar que esse mundo ele existia, o mundo que eu tinha largado há muito tempo, ele realmente ele existia, esse mundo que as coisas têm um sentido, de fato, é a coisa mais valiosa que eu encontrei, né, até hoje. Poder vivenciar essa realidade, né, que é o que eu sempre queria que fosse real, e eu pude confirmar que é. Então, depois que eu tive essas confirmações, o mínimo que eu posso fazer é me dedicar a isso, não só por mim, mas por todas as pessoas aí do mundo que, né, precisam dessas informações, né? Então, é a propagação pela transmutação. O caminho para evoluir tem sofrimento? Eu acho que não necessariamente precisaria, mas acaba que é inevitável, porque muitas arestas nossas, muitas questões precisam ser trabalhadas. E é só através do atrito que vai conseguir equalizar várias coisas. Então, se aparar uma aresta, não adianta, tem que ter algum atrito, uma questão ali que faça você refletir, faça você pensar, sei lá. É nesses momentos que os aprendizados acontecem, né? E esses atritos, que nem aqui, muitas vezes o Orandi fala até os associados são as pérolas do universo, né? Zigurados é pérola do universo. Mas daí se for ver como é que a pérola é formada, ela também lá, é dentro da concha lá, areinha ali, gerando atrito ali, até que no final gera aquela bolinha lá, uma pérola.
Então eu acho que faz parte. Não precisava ser, mas no mundo que a gente está hoje, do jeito que foi organizado pela toda a questão dos governos ocultos ali, acaba sendo meio que inevitável. Né? Estamos aqui para mudar isso, né? Cara, eu acho que não necessariamente essa parada do sofrimento. É claro que você vai ter o sofrimento, mas eu acho que é como muito como você leva a vida. Se você como você lida, né, com as situações, né? Sim, se você projeta isso na vida, que você vai ter que sofrer, você vai ter que pagar pedágio para conquistar algo, aí você vai estar meio que já sintonizando com essa realidade, né? Então, não necessariamente, mas muitas das vezes os processos de aprendizado, você pode ter um processo de dor ali, né? Às vezes você não vai ter o entendimento só pela sua, eu sei que isso aqui é o correto e pá. Às vezes você vai esbarrar num desses processos até para o seu próprio aprendizado, mas é aquilo. Você vai se prender ao sentimento, tá ligado? Aquela emocionalismo ali, eu sofri isso e aquilo, ou você vai, eu sofri isso, mas, cara, eu segui em frente, vou fazer diferente, vou aprender com isso. Eu acho que essa aqui é a visão, né, que você tem que ter. E até o processo mais doloroso, para um, ele vai ser o fim da vida dele, para outro vai ser, cara, eu passei por aquilo justamente por causa daquilo, eu quis viver algo novo e diferente, entendeu? Então é muito do que como você observa a vida. Se você se prende às dores e sofrimentos, eu acho que você vai enxergar somente isso da vida. É, justamente a visão que a gente é colocado, né, mano, de ser limitado na questão perceptiva, às vezes a gente tem que cair 1000 vezes para realmente perceber que tem algo além, né? Justamente por essa teimosia que a gente acaba tendo em relação a ter uma outra visão da realidade. Né? A gente acaba sendo teimoso com talvez ter um propósito na vida. E aí o cara tem que cair 1000 vezes, algo que ele poderia achar só uma ida, né, no caminho, se ele seguisse o coração dele. Mas ele tem que se ferrar várias vezes para realmente entender que, às vezes, o caminho ele sempre soube. Exato. Às vezes uma pessoa precisa cair 1000 vezes, às vezes a outra é só de olhar que aquela pessoa foi por ali, caiu, ela já nem precisa mais, né? Ela já evitou todo o sofrimento e foi para outro caminho aqui, né? Mas aí faz parte até do caminho do herói, né, mano? Cada um tem seu caminho a se trilhar. Faz parte. A gente não pode programar que as coisas vão ser difíceis, nem que as coisas vão ser sempre, né, que vão ter sofrimentos. A gente tem que acreditar que as coisas vão ser fluidas, que as coisas vão ser tranquilas, vão ser fáceis através do nosso treinamento, né? Mas quando a gente não consegue fazer as coisas desenvolvendo por bem, a própria realidade ela vai nos fazer, né, resolver aquilo de qualquer jeito. E aí que vem essa parte aí do atrito, né, porque você vai estar em uma frequência e a realidade vai te puxando para outra e tem aquele impacto. Mas eu acredito que se a gente está sempre treinando, se a gente está sempre estudando, se a gente está sempre buscando, as coisas se tornam muito mais sutis, né, muito mais fáceis aí de lidar. E não precisa realmente ser difícil, embora precisa de muito esforço, né? Com certeza o esforço aí, o treinamento, o estudo, ele é essencial. Eu queria falar sobre isso aqui também, enquanto a gente não tem conhecimento, a gente sofre muito. Quanto mais ignorante da realidade a gente mais a gente vai sofrer, vai bater a cabeça, porque o universo funciona de um jeito. Você está tentando fazer de outro, vai dar problema. Esse que é o legal, questionadores do universo. Você busca o conhecimento, você sabe que desse jeito vai funcionar. Aí o sofrimento vai cada vez diminuindo mais. Quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Caraca, boa essa frase aí. Pô, tive um déjà vu, cara. Tive um déjà vu agora, cara. Que loucura. Quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Tipo isso.